Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do nono ano do projeto TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Rafael e na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o governo de Juscelino Kubitschek, ou JK, como ele ficou mais conhecido. Mas antes da gente se aprofundar no tema da nossa aula, vamos dar uma olhadinha no desafio que eu deixei para vocês na aula anterior. Bom, o desafio foi o seguinte: leia a frase abaixo e lhe atribua valor de verdadeiro ou falso. Entre as muitas características semelhantes entre o franquismo e o salazarismo, como, por exemplo, a censura e a perseguição violenta a opositores, podemos dizer que o culto ao líder é uma delas. Afinal, os nomes desses regimes fazem referência direta aos seus líderes ditadores, que contavam com ampla propaganda para enaltecer as suas figuras. E aí, qual é o valor dessa frase? Verdadeiro ou falso? Vamos descobrir agora. Verdadeiro. Então, gente, vamos começar agora, de fato, o tema da nossa aula. Vamos entender como é que estava a política brasileira antes, no momento anterior ao governo de Juscelino, de JK. Então, em 1954, quando Getúlio Vargas morre, quem assume a presidência da República é o vice, Café Filho, que deveria ficar no governo até as eleições de 1955 e a posse do presidente eleito. Então, em 1955, o PSD lança a candidatura de JK à presidência. O PTB vai lançar a candidatura de João Goulart como candidato a vice. João Goulart ficou conhecido como Jango, e é assim que a gente vai se referir a ele daqui por diante, tudo bem? Então, a chapa JK-Jango era aprovada por diversos setores políticos e sociais no Brasil. Era aprovada até mesmo pelo Partido Comunista, mas não era aprovada pelos setores conservadores e militares do Brasil. Então, a UDN, que era um outro partido conservador da época, vai lançar como candidato a presidente o general Juarez Távora. Então, prevendo uma derrota do candidato militar, Carlos Lacerda vai incentivar um golpe para impedir as eleições de 1955. Mas isso não vai acontecer. As eleições de 55 ocorrerão normalmente. Tá? Com a vitória da chapa JK-Jango, os militares tentam um novo golpe, dessa vez para impedir a posse da chapa. Mas o marechal Henrique Lott vai trabalhar, vai se articular para garantir a posse de JK ao cargo de presidente da República, em 1956. Então vamos conhecer como foi, qual foi o legado e como foi o governo de JK. Bom, ele tinha uma meta, ele tinha, na verdade, uma filosofia, que é a filosofia dos 50 anos em 5, que era uma filosofia desenvolvimentista. O que é isso, Ele tinha o objetivo de desenvolver e modernizar o Brasil 50 anos em 5. Era um objetivo ambicioso e caro, que vai ter as suas consequências positivas e negativas também para a economia brasileira. Para isso, ele desenvolveu o chamado Plano de Metas, que era um plano de modernização e industrialização, que envolvia, entre outras coisas, uma série de investimentos, como, por exemplo, investimentos no setor elétrico. A produção de energia elétrica no Brasil, nesse período, aumentou cerca de 82%, o que foi muito positivo, porque mais indústrias tinham acesso a mais energia elétrica e, dessa forma, poderiam produzir mais. As casas das famílias de classe média, em especial as urbanas, também tinham mais acesso à energia elétrica e poderiam consumir mais produtos, como, por exemplo, televisores, geladeiras, entre outros. Também vai haver um aumento na produção de aço, ali na casa dos 60%. Também vai haver um aumento na produção de petróleo, agora na casa dos 78%. E JK também vai promover o estímulo à entrada de empresas estrangeiras no país, em especial nos setores automobilístico e de eletrodomésticos. Tudo bem? Bom, uma outra meta muito ambiciosa de Juscelino, ou JK, era a transferência da capital do país. Ele queria construir uma nova capital, a cidade de Brasília.
Ele desenvolveu isso com dois objetivos. O primeiro era fazer de Brasília uma espécie de cidade modelo, modernizada, planejada, de ruas retas, tá? E um outro objetivo era também levar para o interior do país a modernização. A escolha da região central do Brasil não foi à toa, né, para a construção de Brasília. É tanto que Juscelino, ou JK, promoveu a construção de estradas que saíam de Brasília para outras cidades mais distantes do país, como, por exemplo, Belém. Então, ó, para a construção de Brasília, ele contou com o projeto de arquitetura de Oscar Niemeyer. E aqui nessa foto a gente consegue ver o arquiteto Oscar Niemeyer, fazendo um esboço do que viria a ser Brasília, não é? Aqui nós temos já uma imagem de Brasília em construção. E aqui a capital do país nos dias atuais. Bom, o fim de governo Juscelino foi um pouco complicado, porque, como eu disse no início da aula, o plano de metas, o plano de modernização do Brasil era um plano ambicioso e caro, né? Então, para financiar a construção das obras, como por exemplo de Brasília, Juscelino recorreu a empréstimos a bancos estrangeiros, o que provocou um endividamento do país e, por consequência, uma crise financeira. Tá? Os trabalhadores do Nordeste, os trabalhadores rurais do Nordeste brasileiro estavam insatisfeitos porque eles permaneciam em um sistema de exploração muito grande ainda. E aí esses trabalhadores eles vão se organizar em movimentos, em organizações, entre eles as ligas camponesas. É um exemplo. Porém, Juscelino ignorou esses problemas. Como o mandato dele estava chegando ao fim, ele achava que o próximo presidente da República deveria resolver desarmar essa crise financeira que ele deixou como herança. Tudo bem? Bom, antes de me despedir de vocês, eu gostaria de deixar um desafio, que é o seguinte: qual dessas afirmações sobre o governo de JK pode ser considerada incorreta? Letra A. O governo de JK adotou uma filosofia desenvolvimentista. Letra B. O plano de metas estimulou o investimento em diversos setores da economia. Letra C. A construção de Brasília tinha como objetivo, entre outras coisas, estimular a interiorização do desenvolvimento. E, por fim, a letra D. A construção e o investimento em obras não endividou o Brasil, deixando uma economia estável para o sucessor de JK. Com isso, eu me despeço e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!